começa. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Águas de Aruanda. Vocês podem olhar outras palestras aqui no nosso site, também no nosso canal, na fanpage Águas de Aruanda e no site aguasdearuanda.org.br, onde tem vários textos, artigos, vídeos e material sobre espiritualidade. E hoje vamos falar de um tema que é muito recorrente na física quântica, nas linhas espirituais, em todo esse movimento aí que traz a busca pelo subconsciente, a ciência. Vou falar um pouco hoje sobre ciência e espiritualidade e também no final vocês vão ter uma oportunidade de verificar de que forma ativar esse poder do subconsciente, fazer um exercício que vocês vão utilizar no seu dia a dia para desbloquear e recriar, co-criar aquilo que vocês precisam, nós precisamos, né, para o nosso dia a dia, para a nossa evolução, para ajudar a si e ajudar também aos próximos. E aí vamos começar falando do consciente e subconsciente. Vou tentar resumir aqui de uma forma bem prática. O consciente é aquela camada que nós temos, que nós sabemos quem somos, onde estamos. Eu me chamo Fábio Dantas, estou aqui no Águas de Aruanda agora, e esse é o meu consciente. Agora, dentro, né, da minha camada aqui, existe o inconsciente ou subconsciente, que é aquela camada que muitos dizem que é 95%, que a gente age no piloto automático. Quantos de vocês, às vezes, vão trabalhar, passam por diversos locais, passa a marcha do carro, se não for automático, chega no seu trabalho e depois você nem sabe qual foi o trajeto, porque você, no primeiro dia, a força do hábito. No primeiro dia, no segundo dia, aquela sala de aula, quando a gente vai no primeiro dia, que senta naquela cadeira, eu sento do lado esquerdo, terceira, pronto, aí o resto do ano você já senta ali, porque você, no primeiro dia, já mandou para o seu inconsciente, para o seu subconsciente, aquele comando. E a partir dali, automaticamente, você vai fazendo isso. E isso se resume em todos os campos da sua vida, o poder do hábito. O que você manda é como se você fosse o motorista e o carro fosse o subconsciente. Se você quiser ir para a direita, o carro não vai para a direita. Se você quiser ir para a esquerda, se você frear, você não vai parar o carro. Então é isso que a gente tem que aprender, que nosso consciente é quem determina para o nosso subconsciente, porque o subconsciente não sabe o que é certo, o que é errado. Então velhos hábitos que não sejam tão legais, inclusive de crenças, sistema de crenças, e pessoas às vezes que querem se locupletar de algumas coisas que não são donas, isso tudo é a força do hábito, porque o inconsciente, o subconsciente, ele não está ali para julgar, ele apenas vai seguindo, e você é quem vai determinando, é mais ou menos dessa forma que a gente trata o subconsciente. E vocês verificam aqui, essa foto é clássica, né? Lá em cima é a pontinha do iceberg. Essa pontinha do iceberg é que é responsável. É como a musculação, se você faz 21 dias seguidos, no 22º o seu corpo você já vai, acorda naquele horário, vai malhar. Agora, para você completar o ciclo de 21 dias, por isso que a ciência diz, esse ciclo de 21 dias é o grande pulo do gato. E a gente precisa ter o controle. Quando eu falo nas lives, faço o salmo 21 dias, mas às vezes a pessoa no terceiro esquece, perdeu o hábito, né? Então você precisa realmente de uma prática, no mínimo 21 dias, e no final vocês vão ver um exercício que eu vou fazer, todos vão fazer, vocês de casa também, de 21 dias a 3 meses, e vocês vão ver a mudança que vai ser operada na sua vida. Vou fazer umas provocações aqui agora. Você deseja uma vida mais feliz? Você quer ter mais harmonia nos seus relacionamentos? Como você reza ou se comunica com Deus? Às vezes a pessoa diz, eu rezo Ave Maria antes de dormir, no meio já, tão pequenininha a Ave Maria, mas já cochilou antes, né? Mas tem que ter cuidado. Se você quer mesmo empreender, às vezes eu digo, faça o salmo, 21 noites, fique sentado na hora, porque se deitar, apaga. Por quê? Porque é o hábito que a gente não tem de se fazer essa comunicação, né? Que é a oração, que a oração é comunicação. Seja com quem for, com o arcanjo, com o anjo, com Deus, com a força do cosmos, com os seres estelares, com quem quer que seja. E quando a gente não faz essa ativação antes de dormir, vai ter problema de madrugada. Com certeza vocês vão acordar com alguma coisinha aí. É porque a gente às vezes não lembra, mas eu vou aprofundar daqui a pouco sobre esse assunto. Porque você tem que esperar problemas para tornar a prece parte da sua vida. O que é prece? Prece, a gente pode ir para a religião ou não, porque a gente aqui prega mais uma liberdade. Você pode não ter religião nenhuma, mas você acreditar no poder do divino, do eu sou, no universo, na força, na física quântica. E você pode tratar como prece
ou como decreto, ou como afirmações, seja o nome que você queira dar. Eu coloquei prece aqui, mas você pode substituir por um decreto, por uma afirmação. Quando eu digo afirmação, é afirmação positiva. Daqui a pouco a gente chega nessa afirmação. Então, a gente às vezes só vai se comunicar, só vai pedir, né, quando a gente tem algum probleminha, né? Ou quando quer resolver aquela coisinha, ou o filho quer passar no concurso, ou o filho vai para uma entrevista de emprego, aí a gente lê, epa, tem Deus lá, né? Deixa eu pedir aqui a Deus. Mas a gente tem que criar o hábito e de que forma você pedir, mas antes você tem que pedir para a coletividade. O inconsciente coletivo está doente, as pessoas estão com depressão, as pessoas estão se matando, as pessoas estão melancólicas, nosso DNA está transmutando. Às vezes é uma gripe, que é uma virose, que é isso, uma bactéria, é aquilo e aquilo, mas isso tudo aí já é programado. É a nossa reprogramação, que nós temos 12 filamentos de DNA e apenas utilizamos 2, né? Os 10 são considerados DNA lixo, só que esse lixo já vem de lá, dos nossos antepassados, que fomos nós, e agora estão voltando a ativar, a ser ativados. Isso daí provoca muitas mudanças hormonais, em todos os sentidos, todo mundo está sentindo isso. Quando não é a gente, o que acontece? Nós estamos despertando, quando falo despertar da consciência. Esse despertar, as pessoas despertas, elas estão percebendo uma mudança no organismo, seja uma vontade de não comer mais carne, ou passa mal quando come a carne, porque a alimentação ela está ficando mais sutil. E outras coisas mais que vocês vão observar. É porque você reza e não obtém resposta, é mais ou menos o que eu disse, daqui a pouco eu vou falar como a gente empreender uma oração, de que forma a gente se comunicar para que dê tudo certo. Aquele livro A Lei da Atração, né, foi o maior sucesso, e as pessoas começaram a ler, fazer isso, mas não, na hora não faz o exercício, ou então para no meio do caminho. Esses exercícios eles precisam ser diários, como eu falei, a força do hábito. Como você programa a sua vida diariamente? Você já acorda, já come, já vai embora, já tal. Quando chega à noite já dorme. Você tem que programar. Tudo na nossa vida é uma programação. Daqui a pouco vocês vão pegar aí uma caneta, vão pegar um papel e a gente vai fazer um exercício aqui de programação, de reprogramação, daquilo que vocês precisam empreender. É muito interessante isso. O que impede você de realizar seus potenciais? Já pararam para perguntar isso? Só você mesmo, né? Ninguém mais. A gente sempre culpa o outro, mas a resposta está dentro de cada um. E tudo que você pensar, com certeza você vai. A gente não vibra na doença, não adoece, não é isso? A gente não vibra no medo, não acontece as coisas, porque a gente está vibrando. Será que você está no controle da sua vida? Às vezes a gente acha que está no controle, né? Mas não está no controle de nada. Porque a gente não para pensar o que é que a gente quer. Eu sempre digo, faça o exercício do corpo. O corpo é um pêndulo, né? Você vai e pergunta, você sente se seu corpo quer. A amiga ou amigo chamou para fazer uma viagem. Aí você, pergunta ao seu corpo. Se você quiser o seu espírito acoplado com o seu corpo, você vai pender para frente. Se ficar pesado, você vai para trás. E aí você não quer. Se você for, vai dar problema, vai brigar, vai voltar inimigo. Então, receba, porque tudo você recebe, a informação. Às vezes, as pessoas vão perguntar alguma coisa, principalmente nas cartas, já sabendo a resposta. E aí a carta só confirma, porque a pessoa já sabe. Quando ela vai fazer aquela pergunta, é igual relacionamento, né? Às vezes a pessoa já sabe, vai perguntar numa consulta espiritual, mas a pessoa já tem a resposta. Quando ela chega para perguntar é porque já sabe. Então, a gente só precisa saber o que é que a gente está no controle da vida ou não. E aí se observar melhor. A lei da vida é a lei da crença, a lei da mente é a lei da crença. O que é uma crença? Crenças limitantes são aquelas que nos limitam, o nome já fala. E que são, na maioria das vezes, da nossa formação, que pode ser religiosa ou não. Quando a gente está na escola, principalmente de 0 a 7 anos, a gente acumula algumas crenças e algumas negativas dos pais, algumas competições, às vezes, de mãe e filha, que leva para o resto da vida. Às vezes a mãe diz assim, você não vai casar não, homem não presta, isso aqui. Você já coloca na cabeça, só arranja homem que não presta, se separa, fica viúva, não é? E aí você vai criando com essa crença, como outras coisas, os pais às vezes desqualificam o filho. Seu irmão é melhor do que você. E muitas vezes a pessoa leva aquilo ao longo da vida. E aí tem como desconstruir essas crenças com esses exercícios, porque você é quem está desconstruindo. Tudo que você encontra no mundo da manifestação foi criado no mundo interno da mente, consciente ou inconsciente. Quantas vezes você não decretou e manifestou? Existe uma coisa na física quântica que se chama a lei das infinitas possibilidades. Então você manifesta.
Se você quer o carro dos seus sonhos, se você quer o relacionamento dos sonhos, é você manifestar. Manifestar é você soltar, não é você ficar com medo. Ai, será que vai dar certo? O Fábio falou isso. Ah, não vai dar certo não. Deu certo com ele, mas eu já sei que eu vou errar. Vai errar, porque você já disse que vai errar, não é isso? Então, eu pergunto aqui a vocês, o que você quer finalmente? Porque as pessoas querem, mas não querem, né? Ah, eu quero, mas na hora que consegue não quer mais. Às vezes a pessoa quer um relacionamento, aí depois tem um relacionamento, enjoei, não quero mais. E aí fica difícil até para o universo, né? De fazer a leitura do que a pessoa quer. Minha filha, você quer ou não quer? Quer, arranja. Aí teve uma colega que disse assim, eu fiz aquela mentalização, consegui um marido, mas não estou suportando. O que foi? Porque ele veio com uma filha. E aí eu não queria com a filha, mas você pediu sem a filha? Não. Você tem que... Gente, você tem que pedir certinho. Não tinha uma Efigênia, né? Pedido feito não pode ser desfeito, né? Eu adorava essa Efigênia, né? A pessoa não sabia pedir, aí eu ficava prestando atenção, realmente, a Efigênia fez. Aí ela, mas não era isso, mas você, pedido feito não pode ser desfeito. Agora ou ela separa, ou então aguenta com a filha. Aí quem mandou? Ela queria casar, eu quero casar, mas não disse. Queria um homem desimpedido, livre, sem filho, não. Aí já vem com pacote. Então tem que ter, assim, responsabilidade e autorresponsabilidade, viu? Depois não reclame que foi o meu vídeo que fez você aí. Então, cada um cria a própria realidade, tendo como base o seu sistema de crenças, manifestando em sua vida exatamente aquilo que crê. Olha que palavra mágica, manifestar. Vocês hoje vão aprender isso, o que é manifestar. Manifestar é você já visualizar, você com aquele arquétipo, você com aquela coisa que você quer. A gente fala muito da vida material, né? Porque todo mundo gosta, né? Vamos parar de ser... Eu sempre digo assim, se eu não vendesse os livros para construir a Casa Sossego, se a gente não vendesse alguma coisa, a gente não conseguiria criar projetos sociais também, né? Não seria do céu, né? Vamos rezar todo mundo, aí as paredes sobem. Se fosse assim era bom, né? Mas a gente precisa manifestar. E a gente decreta e manifesta e tudo dá certo, porque vai ter que dar certo. A gente já disse que vai. Agora se ficar um no meio, aqui tem o quê? 60 pessoas. Se um já fica na dúvida, já quebrou a corrente. Então o que está do lado vai trabalhar mais pesado para sustentar energeticamente. Isso daí se chama o inconsciente coletivo. Por isso que as pessoas que são médiuns, as pessoas que são mais sensíveis, estão captando, vem logo para o estômago. Vem para o estômago e você faz o transporte. O nome disso é mediunidade de transporte. Você acaba pegando, passando mal, às vezes vomitando. Porque essa nova era que a gente chama, que vai para a quinta dimensão, a gente vai expurgar muita coisa que a gente escolheu ficar aqui nesse momento de transição. Antes era tudo muito mais fácil, há 100 anos, há 200 anos, mas agora está mais acelerado e a gente veio para isso, para fazer essa mudança aí. Então a gente pregar essas duas palavras, manifestar e crer. Se você crê, você manifesta. Isso está na Bíblia aí, Jesus falou, né? Pedir e receberás. Você quer dar início à mudança? Quem quiser, levanta a mão. Você de casa também. Como? Agora que a gente vai aprender a fazer a manifestação. Pensamentos, sentimentos e ações. Então não adianta você falar para o outro tomar um banho de erva quando você tiver. Aí eu fico, namastê, tomo um banho de manjericão. Quando eu estou agoniado, a primeira coisa que eu faço, manjericão e alfazema. Eu tenho que falar, eu tenho que fazer. Vocês terapeutas também, façam as terapias para si. Faz o decreto. Ontem mesmo na live eu peguei umas 4 folhas de louro, né? Ensinando o povo, já queimava a minha também, né? Para fazer. Você pega a folha de louro, coloca seu nome, no verso você coloca o pedido e toca fogo ali, bota o fogo aí, as salamandras, pede e você transmuta essa energia. Porque quando você queima, você está lançando para o universo. Ali é uma magia que você está fazendo. O que é magia? É manifestação, é mudança, é alquimia, é quando você transforma uma coisa em outra. Então você transforma pensamento em ação, em manifestação. É isso. Além do exercício e mentalização, você precisa vivenciar a lei da atração. E aí é aquela coisa bem interessante. Quando você pensa em comprar um carro azul, você sai na rua, todo carro que passa é azul, não é isso? Porque você... O modelo também. Uma vez eu comprei um carro quando lançou, a rua ficou cheia de carro. Por quê? Porque eu só vi aquele carro, porque minha mente estava procurando um carro para saber se era bonito, se era feio. E toda a vida passava aquele mesmo carro. Então é isso. Quando você pensa e manifesta, as coisas acontecem. Às vezes as pessoas, quero vender uma casa, né? E o que é que eu faço? Primeiro desapegue dessa casa. Quando você solta o desapego, porque a pessoa morou, criou filho, não sei o quê.
Aí vai morar no apartamento, aí quer vender a casa, não vende. Passa 2 anos, porque a pessoa fica lembrando, fica sonhando com a casa. Quem não sonha aí com a casa que morou na infância, tem que desapegar disso. Quando você solta, desapega, você consegue entregar. Entrega. Tudo você tem que entregar ao universo, que tudo é um fruto da nossa mente, da nossa ilusão, do Maia, que a gente fala do Matrix. Isso aqui tudo é um Matrix. Na verdade, nossa consciência está em outro lugar. O nome disso é multiverso, mundos paralelos. Nós estamos vivenciando várias experiências ao mesmo tempo em vários lugares. Por isso que quando a gente sonha, a gente vai para o 4D, quarta dimensão, que para os espíritas chama erraticidade. Quando desencarna, vai para um outro lado. Por isso que quando a gente está sonhando, a gente se encontra com familiares que fizeram passagem, desencarnaram, como a gente fala, porque a gente entra nossa mente, na consciência aí da quarta dimensão. Imagine que quando a gente for para a quinta dimensão, nós vamos conseguir ficar na quarta e na quinta se comunicando, vendo aqui, sem esse esforço. Algumas pessoas já conseguem, né, visualizar mundos paralelos, pessoas aqui, mentores, orixás, santos, todos, arcanjos, outras não, porque é o encontro da quarta com a quinta dimensão que a gente está avançando. A mente subconsciente não se empenha em provar os seus pensamentos são bons ou maus, eu falei, verdadeiro ou falso, ele não julga, apenas reage segundo as sugestões. O que é sugestão? Existem a autossugestão e heterossugestão, daqui a pouco eu falo. Então, ponto de partida é o que? Autoconhecimento. A gente precisa estudar, sair da ignorância mesmo. Se você não concorda, vai estudar primeiro para depois chegar num momento, num patamar que a gente possa discutir isso. E aí vem a mente consciente, que é raciocínio, percepção e pensamento. Então eu penso, estou com fome agora, né? E aí eu estou pensando. E o que é que o inconsciente vem aqui? Olha, memória, fantasia, lembranças, desejos, pulsões agressivas, medos, principalmente medo. Medo vem do nosso cérebro reptiliano, que nós, desde os homens das cavernas, precisávamos o quê? Comer, matava, tomava aquele susto, né, quando vinha um animal. Mas hoje em dia a gente já não precisa mais desse medo. Esse medo fantasiado, fantasioso, de você sair na rua e já achar que vai ser assaltado. Para quem estuda criminologia, né, no direito, tem um estudo da vitimologia, da escola de Lombroso, né, Ferri, Garófalo, aqueles homens lá. E eles iam e diziam que existe o perfil do criminoso, né, o criminoso, e existe o perfil da vítima. Pessoas que já nascem para serem vítimas. Veja que coisa horrível, né? Eu tinha um medo quando eu estudava isso na criminologia. Eu disse, meu Deus, será que eu nasci para ser vítima, né? Porque sempre as vítimas vão ser assaltadas o tempo todo, vão ser espancadas, vão ser violentadas. Perceberam que tem pessoas que o tempo todo acontecem isso, mas isso daí é a vibração da pessoa. A pessoa já vem da infância e aí, de certa forma, a criminologia pegava aqueles perfis e verificavam que elas tinham uma tendência a só acontecer com aquelas pessoas. Isso tudo aí é mente, é o poder da mente. Olha aí o que acontece. O inconsciente, o que sabemos que podemos ser, o que não percebemos em nós, quem não somos. E o consciência é isso. O que sabemos é o nosso eu. Todo mundo sabe quem é aqui, cada pessoa, né? Se não souber mais, entrou no inconsciente e não voltou mais, né? Tem que ter cuidado também, para não fazer muito exercício e ficar lá em cima, né? Aí tem que fazer o divino aterramento para trazer para baixo de novo. E nossos hábitos é que atrapalham a manifestação. Aí você vai fazer uma oração, né? Oh, meu Deus, eu quero muito isso. Aí já entra, mas fulano conseguiu, Beltrano conseguiu. Já entrou a inveja, né? Fulano, Beltrano, já começou a comparar, já começou o ego, porque o ego é um desgraçado. Ele começa a ficar, né? E aí você já começa a pedir, entra na escassez e acha que não vai conseguir. Tem que ser primeiro, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Assim. Então, o que acontece? Julgar, criticar, reclamar, culpar, argumentar, competir e controlar. Essas 7 coisas aí acabam com qualquer manifestação. Quando a gente vai fazer o exercício que vocês vão fazer já, né, e depois eu só vou receber mensagens dizendo assim, deu certo, e vai dar certo mesmo. Olha lá a crença limitante, né? Esse elefantinho aqui, se você soltar o pezinho dele, ele não vai sair do lugar, porque ele foi criado aí, achando, né, aquele elefante do circo. Ele sempre está andando em círculo. Já foi feito, inclusive, um teste. Pegaram os elefantes de um círculo e soltaram o pezinho. E eles não saem do lugar tão bonitinhos, né? Porque eles foram criados ali, naquele mesmo lugar. Olha lá, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. E na próxima encarnação eu resolvo, eu sou assim mesmo.
isso daí já acabou. Não adianta nem fazer exercício, quem estiver pensando assim, viu? Então, habilidade, vamos lá. Hoje estou bem assim, né? Mas tem que ser, porque não adianta você fazer um exercício e não acreditar naquilo que você faz, não é? Você tem que acreditar naquilo que você fala. Então, o que é que vocês vão aprender? A substituir coisas na sua vida. Quando vocês se pegarem dizendo assim, eu não vou conseguir isso, eu vou conseguir, eu não consigo, agora eu ainda não consigo, estou gordo, né? Vou ter que malhar, não consigo emagrecer, eu ainda não consigo emagrecer, mas vou emagrecer. Alterar a linguagem é a primeira etapa para mudar o pensamento e, portanto, as crenças. Veja isso aqui, esse homem, repare que escalada, né? Então, as realidades paralelas que eu falei são essas. Quem quiser entender mais, assista Doutor Estranho, que é muito interessante. Doutor Estranho, ele vive mundos paralelos, ele às vezes se concentra, ele tem um problema de acidente de carro e vai lá para Katmandu e encontra lá uma mulher, é como se fosse uma guru, né? E aí ela tem um conhecimento de física quântica bem avançado, aí de mundos paralelos, e ela ensina a ele a fazer alguns exercícios que ele se desloca, ele consegue se deslocar. Claro que tem os efeitos hollywoodianos, mas o que acontece? Aquilo dali é mundo paralelo, a gente pode visualizar, às vezes numa projeção astral, a gente vai e se desdobra, e às vezes você volta e você vê o seu corpo ali na sua cama. Um dia desse eu voltei, só que eu voltei ao contrário. Quando eu olhei, eu estava de costa. Foi uma loucura, né? Eu estava deitado e eu estava sentado assim, e o meu corpo deitado de costa. Então, aí eu virei de volta. Você precisa, às vezes, ficar mais atento. De repente, ali foi um susto que eu tomei. Às vezes, você acorda bruscamente e você volta rapidamente numa projeção astral. Isso acontece com muitas pessoas. Existem alguns exercícios de projeção astral que vocês podem fazer, que é o seguinte. Vou aproveitar aqui. Tudo isso é manifestação. Você vai mentalizar antes de dormir, para você que tem projeção astral, começa a visualizar seus chakras expandindo e voltando. Começa do chakra básico aqui, né? Expandindo e voltando, expandindo e voltando. Você ainda acordado. Depois vai para o chakra umbilical. Expande e volta, expande e volta. Depois, plexo, expandindo e voltando. Cardíaco, expandindo e voltando. Depois laríngeo, expandindo e voltando. Depois frontal, expande. Você pode visualizar uma luz violeta, uma luz azul, você vai visualizando. E depois o coronário, por aqui mesmo, crescendo, como se fosse aquele coisa assim de astronauta, bem grande. E voltando. Isso daí você já dorme, certo que a projeção ela vai ser mais tranquila, você não vai ter tanto temor. Às vezes a gente tem temor na projeção, porque você fica solto, né, na quarta dimensão e você pensa que está morrendo. Você quer voltar e não consegue. Mas isso daí a gente fala em outra oportunidade. Isso daí é quarta dimensão. Então, interessante essa foto aqui da terceira dimensão, né? Pensamentos ilusórios calcados no medo que produzem padrões vibratórios de baixa frequência. Se mudarmos a nós mesmos, mudaremos o mundo. A quinta dimensão, você não vai vibrar mais com doença. A gente vai ter uma saúde perfeita e depois a gente vai precisar de tantos medicamentos, porque a gente vai ter uma longevidade sem precisar de preocupação, depressão, medo, mas o principal é focar no medo. Quando você foca no medo, você consegue atrair muita coisa negativa. A gente tem que ter mais fé. O medo é inimigo da fé, né? Aquela frase que eu gosto, né? O medo bateu a porta, a fé foi ver quem era, não havia ninguém. Porque se você tem fé, você acredita. Mas isso daí é um estado, como o Pai Damião disse, é um estado de prece. Na última mensagem que eu coloquei ontem do Pai Damião, viva em estado de prece, viver em estado de prece, estado de presença. Estado de presença é você saber que tem que acontecer e vai acontecer na sua vida. Mas aí para você chegar nesse nível a gente sofre, né? A gente pena. Então vamos ler a mensagem do Pai Damião para entender. Então é mais ou menos isso, a terceira dimensão. Reprograme-se. Ainda bem que agora o Instagram tirou aquele negócio de like, né? Porque o povo só entrava para saber quantos likes a pessoa tinha, né? Agora vai entrar pela mensagem que cada um vai colocar. Isso estava adoecendo as pessoas. As pessoas estavam adoecendo porque queriam muitos seguidores, muitos curtidores nos likes aí. Estava formando uma energia, uma forma de pensamento, uma egrégora contrária ao que estava sendo colocado. Às vezes a pessoa coloca um assunto até legal, né? Mas a pessoa... Então o que acontece? Instagram, Facebook, YouTube, as pessoas às vezes começam a colocar... querer ter seguidores, tem até uma novela aí que está tratando isso, de modo que chegou a ser uma coisa do dia a dia e das pessoas e que está abordando de uma forma até engraçada, mas
é muito sério isso, muitas pessoas em depressão. Foi feito também uma reportagem essa semana que eu assisti, e que as pessoas o tempo todo, quando vê alguém conhecido, um artista, tudo, tem que colocar para ter like, né? Então isso daí tudo gera uma programação negativa da nossa mente. Então são sentimentos de inveja, de raiva. Às vezes a pessoa está ali colocando, né? Casamento perfeito, isso, aquilo. Depois não quer que a pessoa bote o olho grosso, né? Depois vem tudo querendo banho de ervas. Gente, tem que se preservar também. Então desbloqueie essas energias. Se você olha ali para o Instagram, comece a se conhecer, ver se você está ali para adquirir seguidores, para o que é que está acontecendo. Você programa a sua vida dessa forma. Se você não tiver 50 seguidores, 500 seguidores, então você ali naquele dia não prestou. Você tem que perceber isso. Ainda bem que o próprio sistema já está mudando, né? Para a gente não ficar escravo disso aí. Aprendendo a manifestar a vida que você quer. Então, controle emocional, pensamentos positivos. A mente consciente tem de comandar sempre a mente subconsciente, é como eu disse. É o carro, a sua mente consciente é o carro, a subconsciente, e você, o motorista, é a mente consciente. Você é quem manda. A gente tem que assumir o controle da nossa vida, porque senão vai vivendo assim, ó, na loucura. E aí o que vai acontecer você tem a heterossugestão, que são sugestões de pessoas na sua vida. E a gente precisa ser responsável pela nossa autossugestão. Então, cancele pensamentos negativos e substitua-os por positivos. Crie o hábito positivo. Em 21 dias de repetição, tudo pode ser automatizado no subconsciente. Isso daí baseado em estudos da ciência. Pensamentos destrutivos devem ser cancelados imediatamente. Cuidado com autossabotagem, todo mundo sabe o que é, né? Eu vou para academia próxima segunda e tal, dá preguicinha, choveu. Não vibre no medo, porque seu carro vai quebrar antes de sair de casa. Porque você já decretou, choveu, meu carro vai quebrar. Vai quebrar. Você já mandou ele quebrar. Procrastinação, zona de conforto, julgamentos. Como superar, reprogramar a mente. Principalmente auto-julgamento e julgamento do próximo. A gente julga o tempo todo. Se você assiste um filme, se você assiste uma novela, se você assiste jornal, você está julgando. E sua mente fica ali, naquele julgamento. Isso daí é comprovado. Aqui tem um divino aterramento. Que no divino aterramento, um dos exercícios é você não julgar durante um dia. Não reclamar durante outro dia. E aí você fica naquele ciclo para ver quanto a gente julga, quanto a gente reclama. Como sair da zona de conforto? Primeiro você vai identificar o propósito de vida. Vocês gostam da vida que tem? Se não gostam, então vamos começar, daqui a pouco vai ser o exercício, você vai colocar isso. Identifique resultados negativos, foque em resultados positivos, busque o que lhe proporciona bem-estar, vença o medo de mudar, não perca tempo com distrações do caminho. Gente, a distração, ela vem de todo lado, principalmente nessa fase aí que nós estamos recebendo ataques energéticos. São magos negros, sim, são arcontes, que nós já estudamos aqui na ufologia. Arcontes são seres que estão se alimentando do medo, principalmente o medo de crianças. Cuidado vocês educadores, quando forem educar os filhos, não eduque no medo. Antigamente, cuidado ali tem uma barata que vai engolir, a pessoa fica o resto da vida com medo de barata, porque a mãe, para a menina não sair do pé, diz assim, se for ali tem uma barata que engole, ali tem uma lagartixa que vai lhe engolir. Jogou a crença na criança. O poder da sugestão, ideia ou pensamento é recebido, aceito ou posto em prática. O que é sugestão? Sugestão é quando a gente assiste uma coisa na televisão, principalmente na propaganda, compre batom, você já fica com vontade de comer chocolate. Porque ali é uma heterossugestão. Você está, olha, heterossugestão pode ser por religião, política, costumes sociais, principalmente religião, né? Às vezes a religião ela quer impor um conjunto de regras para a pessoa, e isso é heterossugestão. Hoje mesmo eu estava num lugar e um rapaz estava fazendo proselitismo numa clínica. Ele estava com a Bíblia dizendo que Jesus ia voltar e que as pessoas ali que não cumprissem, começou. Meu Deus do céu, ele está querendo sugestionar uma coisa aí para uma pessoa se converter. Isso daí é conversão, proselitismo, é heterossugestão. Quando você sugestiona tanto para a pessoa mudar, que a pessoa às vezes cai, né? E acaba julgando. É o que o 171 faz, né? 171 é o Código Penal estelionatário, né? O estelionatário, ele tem uma lábia, ele convence. Ele convence. Eu tenho uma vizinha do prédio antigo que ela pegou, foi lá no banco, deu 10 mil reais. Quando chegou em casa, disse, o que foi que eu fiz? Ele me hipnotizou. Eu disse, deve ter sido, né? Porque ele foi lá, falou que estava precisando de dinheiro. 10 mil ela tirou da conta e deu esse homem aí.
gratuitamente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Isso daí é uma heterossugestão avançadíssima. A gente tem que ter cuidado. Então, cuidado com a heterossugestão destrutiva. Às vezes tem uma pessoa que diz assim: o que você fez no seu cabelo está horrível. Aí a pessoa já acredita, né? Então são coisas mínimas assim, que vêm de familiares, de colegas de trabalho, de líderes religiosos, que a pessoa tem que ter cuidado. Principalmente a autocrítica você tem que ter para saber que aquilo não é verdade. Mas às vezes pega a pessoa fragilizada e acaba pegando, né, gente? Enfim. Vamos lá, você gosta do que faz? Se você ganhasse $1 milhão agora, o que continuaria fazendo na sua vida? E aí eu vou fazer um pequeno exercício, você que está em casa pode marcar um X também. Vamos saber quais as frases que você ouviu na sua vida. Você não pode. Olha, principalmente se for criança, de 0 a 7 anos, a maioria traz um problema de crenças isso. Menino, faça não que você não pode. Mas às vezes é o pai e a mãe querendo proteger, né? Para o menino não ir, né? E aí acontece. Você jamais chegará a ser alguém. Você não deve. Você vai fracassar. Você não tem a menor chance. Você está errado. Não dê murro em ponta de faca. Não se pode confiar em ninguém. Dinheiro não dá em árvore. A maior crença, sem dúvida, é de dinheiro, né, gente? Dinheiro não traz felicidade. Homens não prestam. Mulheres são complicadas. O que acontece? Você de casa aí também, como o poder da prece muda a sua vida. Mateus, e tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Repita direto por 3 vezes isso aqui. Isso é um exemplo, mas cada um vai cuidar de acordo com o que você fez. Ali que mais chamou a atenção, se quiser voltar aqui, viu? Preste bem atenção aí. Você de casa também. Escreva 3 frases dessa que mais vocês sentem ainda que trouxeram crenças negativas na sua vida. E depois no verso você vai fazer uma afirmação que a gente vai fazer aqui, um modelinho já já. Então você vai colocar: eu sou, eu sou, eu sou. Quer todo mundo falar? Vamos lá. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu posso, eu posso, eu posso. Eu me fortaleço, eu me fortaleço, eu me fortaleço. Então você vai, aqui é só um exemplo que você vai manifestar. Depois eu vou deixar esse modelinho. Vou passar 2 modelos para vocês. Isso daqui, pessoas que já fizeram e conseguiram mudar coisas no corpo, doenças, relacionamentos, tudo baseado nisso aqui. Eu tenho uma saúde perfeita, pois sou inteligente e meu subconsciente sabe como desenvolver a cura. Você está dando um comando para o seu subconsciente. A cura infinita está em cada célula do meu corpo, fazendo com que eu me torne uma pessoa perfeita. Isso daí eu fiz um exemplo de cura de alguma doença. Eu tenho gratidão pela cura que acontece a cada instante em minha vida. Você veja aí o que eu estou colapsando o quê? Que está acontecendo já está manifestando, não é que vai acontecer. Eu sou, eu posso, eu me curo, eu me fortaleço. A perfeição de Deus está dentro de mim e se manifesta em meu subconsciente. O que é que eu quero fazer? Que vocês coloquem um momento presente, que vocês empreendam a palavra eu sou e que você já está colapsando aqui, agradecendo, dizendo que pode e num sentido aqui de saúde. Vamos agora um exemplo de parceiro ideal. Eu estou agora atraindo para a minha vida um homem ou mulher, você vai escolher o que você quer, né? Se ficar na dúvida, vai chegar na dúvida também, eu já disse, né? Cuidado. Tem que saber, um homem solteiro, se botar só um homem, vem com 5 filhos, depois aguenta. Honesto, olha gente, honesto. Às vezes pede, né? É muito mentiroso, me engana, mas você pediu. Como? Você pediu só um homem, né? Então vamos empreender. Honesto, sincero, próspero. Qualidades essas que meu subconsciente, veja só, o mais importante, qualidades essas que meu subconsciente está assimilando como sendo a pessoa certa para mim. A lei da atração existe e vai atrair para mim essa pessoa, pois já estou visualizando minha vida com essa pessoa. Estou feliz e em paz, pois o amor entre nós dois existe e a plenitude se faz presente. Se quiser, você pode adaptar, se quiser acrescente, mas vocês vão precisar fazer agora, nesse momento. Depois a gente vai fazer um exercício, certo? Que eu não vou falar agora o exercício não, mas depois que vocês escreverem. Olha lá.
No exemplo anterior, você vai elaborar um diário de reprogramação da sua vida de acordo com o que desejar enviar ao seu subconsciente. Prosperidade, amor, saúde, depois eu coloco no grupo, viu, gente? Escreva de forma simples e objetiva ao seu subconsciente o que deseja. Envolva uma prece em tal pedido. Acredite no que está escrevendo e decretando. Isso é o segredo da reprogramação. Aquiete a sua mente enquanto estiver dedicado a reprogramar e tenha fé. Vou deixar a musiquinha para você ficar. Essa musiquinha ela vai liberando o seu inconsciente para o que você foi escrevendo. Não converse com ninguém do lado, não queira colar para saber o que a pessoa está fazendo, é da vida da pessoa. Aplique a autossugestão para se livrar da heterossugestão. Porque às vezes a pessoa é tão amiga, bote isso, você já está dando a opinião para o outro, né? Então, tenha convicção de que já obteve que pediu técnica da visualização. Então, vamos lá, recapitulando. Vocês vão escrever, vou deixar o modelo no quadro. O que você quiser na prosperidade, no amor, na saúde, no campo da sua vida. Às vezes para alguém, sua família, coisas positivas, viu, gente? Não deseje mal para ninguém não, pelo amor de Deus. E aí você vai pedir e já imaginando você acontecendo isso. Enquanto você escreve, você está mandando, você sempre coloque que está decretando, que o seu subconsciente já está colapsando, você já está visualizando isso. E agora que você identificou, fez o seu decreto, fez a sua afirmação, você vai repetir durante 90 dias. É um desafio isso, né? Se 21 você já dá preguicinha, né? Mas 90 dias você vai colapsando, você vai vivenciando. Cada vez que você vai ler essa afirmação, você pode fazer uma oração antes. Se não estiver conseguindo se concentrar, deixe para um momento mais oportuno, mas você precisa estar num momento de presença. Se precisar, coloque uma música que vai ativar o seu subconsciente. Pare de pensar em medo, em frustração, acho que não vai dar certo. Você precisa empreender acreditando, porque para muitas pessoas isso dá certo. E você vai acreditar e vai dar certo na sua vida. Desde que tenha uma razoabilidade, não é você dizer assim, em 90 dias eu vou ter 10 milhões na minha conta. Tudo tem uma razoabilidade, né? Porque você precisa fazer algo para que isso aconteça. Então, você vai reformular. Se você ainda não gostou, refaz. Mas você tem o compromisso de criar esse hábito de, em 90 dias, fazer essa repetição. E aí depois vocês vão mandar para mim os depoimentos e tudo que aconteceu de positivo na sua vida. E até nossos próximos vídeos.